Graças a Deus, pessoal, tudo bem? Boa noite. Gostaria de pedir para que vocês se achegassem aqui na frente. Tem muita gente aí pro fundo. Né, Mariana? João Fernando, Gabi. Começar a citar nomes, quem sabe. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Igual não há na terra, sim que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Vamos repetir sim que a palavra. Sim que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está
e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Glória a Deus! Essa noite, vamos engrandecer a majestade de Deus. Vamos declarar que ao terceiro dia Ele ressuscitou e com Ele Ele levou todos os nossos pecados e todas as transgressões que temos. Essa noite, vamos dar nosso melhor louvor e adoração ao Senhor, amém? Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te O adora, céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina.
vez. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, O nome de Jesus, meu Rei. poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é. poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém? Graças e paz, irmãos. Amém. Pedir para os intercessores virem aqui na frente. Vamos recolher os dízimos e as ofertas agora. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pegue ele na mão. Amém? O grupo de louvor vai entoar mais um pedacinho da canção. Você pode trazer aqui na frente, pode fazer pelo Pix. Amém? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Amém? Estenda sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus. A todos aqueles que ofertaram, dizimaram, Deus, aqueles que fizeram pelo Pix, que o Senhor possa mesmo abrir as janelas do céu, Pai, derramar bênçãos sem medidas. Repreenda o devorador, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que não puderam também, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, que numa próxima oportunidade, ó Deus, eles estejam ofertando e dizimando na tua casa. Continua dando sabedoria, liderança, tesouraria dessa igreja, para melhor aplicar o dinheiro em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos de casa? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel. Ezequiel 47.
Quem encontrou, diga célula. Vamos ler 3 versículos. Ezequiel 47, versículo 3, 4 e o 5. A palavra do Senhor nos diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui, a igreja é tua, eu sou teu. Pai, que tudo que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, ó Deus, eu consiga transmitir para a tua amada igreja, e que o Senhor possa falar com cada um, ó Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O capítulo 47 de Ezequiel é um convite para uma vida de intimidade com Deus. Ele descreve uma visão de um rio que flui do santuário do Senhor, do templo, e essas águas vão aumentando, e essas águas elas vão trazer vida, restauração. Se nós formos ler o capítulo 47, ele vai falando a respeito disso, que essas águas que vão ir aumentando, que saem do templo do Senhor, elas vão restaurar, elas vão trazer vida, elas vão trazer alegria, eles vão trazer mantimento, vai trazer muitas coisas para o povo de Israel, para aquela nação. E eu li esses 3 versículos, e eu quero falar a respeito com vocês nessa noite, a respeito de níveis e fases. Porque o escritor vai narrando que o rio ele vai tendo algumas fases, vai tendo alguns níveis. Primeiro a água está baixa, depois a água já aumentou, até o ponto em que ele não consegue mais ficar naquele rio, a não ser nadando. Eclesiastes capítulo 3, vai nos falar a respeito de tempo, que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Lá em Eclesiastes a palavra vai dizer que há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo para tudo debaixo do céu. Ou seja, há níveis, há tempos, há estações, tudo na nossa vida ela vai passar em algum momento. Eu não sei a maneira que você veio aqui na igreja hoje, eu não sei o nível que você está, eu não sei a fase que você está enfrentando, mas talvez você esteja na fase do choro, talvez você esteja na fase da alegria, talvez você esteja na fase do plantio, ou talvez você já está na fase da colheita, mas independente da fase que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, talvez você entrou aqui nessa noite achando que ninguém te vê, achando que Deus não ouve a sua oração, achando que Deus não te responde, parece que os céus estão fechados e a tua oração não passa do teto. Você se sente sozinho e abandonado. Mas eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado aí, dá um sorriso para ele, fala para ele assim: é só uma fase, vai passar, vai dar certo, meu querido. Talvez você está chorando, talvez você está angustiado, talvez você está vivendo um tempo de insegurança, um nível de insegurança, uma fase de insegurança, de medo, de preocupações, mas vai passar. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para que você guarde isso no seu coração. Tudo é uma fase, tudo passa na nossa vida. Hoje nós estamos de uma forma, amanhã nós estamos de outra. Mas é certo que em todas elas o Senhor está contigo. Em todas as fases da tua vida, seja no choro, seja na alegria, o Senhor está contigo. Talvez você está vivendo a fase do plantio, o Senhor está contigo te ajudando. Talvez você está na fase da colheita, o Senhor está contigo celebrando a tua colheita. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa, Ele nunca vira as costas para nós.
Talvez a situação nos leva a pensar que Jesus não está, que Deus não está nos olhando, que Deus não está nos observando. Ei, mas creia, Deus nunca vira as costas para mim e para você. Ele te amou um dia ao ponto de entregar o seu único filho por amor à sua vida. Deus está com você, meu querido. Talvez você vai dizer, mas eu estou vivendo essa fase. É só uma fase. Vai passar. Vai ter um momento que essa fase vai cessar. Eu quero que você lembre comigo a feita de José. José, um belo dia, ele levanta, e o seu pai manda ele ter com seus irmãos. Vai lá onde estão os seus irmãos, vai procurar saber notícia deles, para você me trazer notícia dos seus irmãos. José chega alegre, obedecendo ao pai, e ele encontra os seus irmãos, e ali então, o que os seus irmãos fazem com ele? Os seus irmãos tentam matá-lo. Aí eles entram num acordo, não matam ele, jogam ele dentro de um poço, dentro de uma cisterna. Quando eles tiram ele daquela cisterna, ele é vendido como escravo. Ele vai parar no Egito, sendo escravo. Mas ele saiu de casa para obedecer o pai, e agora ele se torna um escravo. Nessa escravidão ele é caluniado, e vai parar dentro de uma prisão. E ali dentro da prisão ele é esquecido. Mas mesmo assim Deus era com ele, guardando e abençoando, prosperando ele nas situações adversas. Até que um dia, ele amanhece dentro da prisão, mas no final do dia, ele vai pousar dentro do palácio como governador daquela nação. Deus mudou a história de José em um dia, independente de tudo que ele passou, independente de todas as fases, de todos os níveis que ele enfrentou, de todas as adversidades que José enfrentou. Chegou o dia em que Deus mudou a história dele, e o choro, o esquecimento, o abandono, o colocou num lugar de destaque, num lugar de posição, para governar uma nação, e através desse governo, dar livramento para os seus irmãos. Aqueles mesmos que pensaram em matar ele, aqueles mesmos que venderam ele como escravo, chegou um dia que o José deu livramento para eles e proteção. Querido, é só uma fase que você está passando, é só um tempo. Vai melhorar, as coisas vão se ajustar. Continua firme com teu Deus, não negocie princípios. Se nós formos ler a história de José, ele não negociou o princípio, ele não desviou o foco, ele continuou crendo no Deus que o seu pai falava com ele. Ele continuou crendo no Deus que o seu pai lhe ensinou, que o seu pai lhe deu todas as orientações sobre esse Deus. Querido, culto após culto, célula após célula, você está recebendo orientações de um Deus que quer se aproximar de você, que quer ser teu pai, quer cuidar da tua vida, quer cuidar da tua família, quer mudar a tua história. Ei, querido, continua firme no propósito do Senhor para a tua vida, não negocie os seus princípios. No independente a fase que você esteja passando, independente se você se sente enganado pelos seus irmãos, enganado pela sociedade, se você se sente vendido, se você se sente sozinho em algum lugar escuro, não desista do que Deus colocou na sua vida, não desista dos sonhos de Deus para a tua vida, não desista da sua família, não desista do propósito de Deus. É só uma fase, vai passar, vai melhorar, as coisas vão se ajustar. Um dia Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas de seu pai, estava debaixo da ordem do pai. José foi cumprir a ordem do pai. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas do pai. E quando ele retorna para sua casa, o profeta então unge, e aquele que era pastor de ovelhas, passa a ser o rei de Israel. Ele não tomou o lugar, ele não tomou o trono, ele não sentou, mas ele recebe a unção de rei de uma nação. Ele saiu de casa como pastor de ovelhas. Quando ele retorna para casa, ele retorna como um rei, com uma unção do profeta. Ei, querido, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a maneira que você veio no culto hoje, eu não sei o que você veio buscar de Deus hoje, mas Deus pode mudar a tua história hoje. Deus pode mudar a história da tua família essa semana. Você pode chegar na sua casa e está tudo diferente da maneira que você saiu de lá, porque Deus, Ele é um Deus fiel e justo.
Ele pode mudar a história da sua vida. Um dia Eliseu levanta pela manhã, se despede dos seus pais e vai trabalhar como um trabalhador de campo. Ele vai arar a terra, mas ele volta para casa como um aprendiz de profeta. A tua história pode mudar, só basta você permanecer firme. Eliseu estava trabalhando atrás da 12ª junta de bois. Ele estava arando terra, ele estava no meio da terra, no meio da poeira, trabalhando. Mas chegou o momento em que o profeta chega e muda a história, porque Deus interviu na história de Eliseu. Deus vai intervir na sua história, meu querido. Deus vai intervir na história da sua família, assim como Ele interviu na história desses homens. Deus pode mudar a sua história. São fases, são tempos. Por incrível que pareça, há 28 anos atrás houve a fase que eu cantava. Mas eu entendi que essa fase passou, pastor. Glória a Deus para os irmãos. Deus melhorou. Deus melhorou. Brincadeira à parte, queridos. Brincadeira à parte. Deus pode mudar a sua história hoje. Deus pode mudar a história da sua família hoje. Deus pode mudar a história do seu ministério hoje. Basta você permanecer firme. Basta você não recuar. Basta você não desistir. Um belo dia, harmonia e paz estavam no jardim. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo naquele jardim. Mas o homem iludido, ele pecou. E ele foi destituído da glória de Deus. E como consequência, é expulso do jardim. Como consequência, toda a raça humana foi destituída da glória de Deus. O preço foi muito caro. O preço foi muito alto. Por um deslize, por um descuido, por uma desobediência. Nós podemos colocar tantos nomes. Nós podemos colocar tantas coisas pela atitude de Adão. Mas certo é que pela manhã estava tudo bem. Ele peca, quando é à tarde já estava tudo errado. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. Nós precisamos tomar cuidado aonde nós colocamos os nossos pés, aonde que nós vamos. Porque assim como a nossa vida pode melhorar num piscar de olhos, nós podemos ser destituídos da glória de Deus num piscar de olhos. Nós podemos perder a nossa família, podemos perder os nossos filhos, num descuido, num deslize. O inimigo está ao nosso derredor, pronto a nos dragar, pronto a ceifar a nossa vida. Ei, jovens, vocês que estão aqui, não perca a sua pureza por 5 minutos, por um agarro debaixo de uma árvore, não. Você pode perder a sua eternidade, você pode perder a sua vida. Não faça isso por um trago, é só um gole. O que tem? Assim como Deus pode mudar a nossa vida num piscar de olhos, assim como Deus pode mudar a nossa vida, infelizmente o inimigo também, se a gente não vigiar, ele pode acabar com a nossa vida num momento. Ele pode acabar com os nossos sonhos, ele pode acabar com o nosso ministério, ele pode acabar com tudo, se a gente não vigiar, se a gente não olhar, se a gente não permanecer focado na palavra, se a gente não permanecer focado na palavra do Senhor, se a gente não permanecer focado na oração, no nosso devocional, no nosso jejum, na nossa busca. Ei, queridos, é tanta coisa que nos é oferecida, a correria do dia a dia, trabalho, casa, ministério, e talvez você vai fazendo no automático, quando você vê, você não ora mais, você não jejua mais, você não lê mais a palavra do Senhor, e essas coisinhas vão nos afastando, nos distanciando. Sim, um dia estava tudo bem no jardim, mas quando foi à tarde já não estava mais. E Deus chega no jardim para falar com o homem. Aonde está o homem? O homem estava escondido, com medo, com vergonha. Mas eu também quero te dizer que um dia um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
E sobre os seus ombros está a justiça, está o amor, está a bondade. Ele nasceu, ele cresceu como homem, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pela tua vida, por amor a mim e a você. E ele vai voltar e um dia ele vai pisar na cabeça da serpente. Um dia ele vai voltar e todo sofrimento cessará, toda lágrima cessará. Um dia ele vai voltar e nós estaremos na glória com ele. Um dia tudo isso vai passar. Um dia vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar roupa, vai ficar celular, vai ficar tudo para trás. O que nós teremos é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador. É Ele que nós estamos buscando e ansiamos pela sua volta. E esse dia vai chegar. Aquele que venceu na cruz, Ele vai voltar para buscar a minha vida e buscar a sua vida. Esse dia vai chegar. É só uma fase, vai passar. É só um tempo. É só um tempo de sofrimento, é só um tempo. Ei, queridos, nós conversávamos no trabalho esses dias. Queridos, está passando muito rápido. Parece que foi ontem a virada do ano. Nós já estamos indo para agosto. Passa muito rápido. Os anos estão passando muito rápido. Essas fases são os nomes que nós damos ao que nós vivemos no natural e no físico, ao que nós vivemos no dia a dia. Nós damos o nome de fase, nós damos o nome de tempo. Agora, espiritualmente, o texto que nós lemos nos fala de um convite para ter intimidade com Deus, e ele vai falar de níveis de intimidade. Primeiro ele vai falar de água nos tornozelos, joelhos, cintura, ombros e águas profundas, onde era necessário nadar para atravessar. Ele nos convida, é um convite. Ezequiel 47 é um convite para que nós possamos ter intimidade com o Pai. E o que nós vemos é uma geração com dificuldade de chamar Deus de Pai. Jovens, nós estivemos esse final de semana lá em Jales, no Triim, jovens, que parece que eles olham para um Deus como que a televisão nos mostra, como que os filmes nos mostram, um velho ranzinza sentado num trono, julgando todas as coisas. Mas se você lê a palavra do Senhor, o nosso Deus, Ele é justo e amoroso, Ele é um Pai, Ele se revela através de Jesus Cristo para mim e para você como um Pai. É por isso que quando ele vai ensinar a orar, ele vai falar: Pai nosso que estás nos céus. Porque ele veio revelar o Pai. É intimidade. Independente da fase que você esteja passando, você precisa subir o nível de intimidade com Deus. Você precisa buscar ter intimidade com o Pai. Você precisa voltar a ter intimidade com o Pai. Você precisa aprender e reconhecer a voz do Pai. Você precisa entender. Meu pai conta que quando eles moravam no sítio, eles iam jogar bola no sítio vizinho. E quando dava 5h30, 6 horas, meu finado vô pegava os 8 meninos, um atrás do outro. Ah, mas volta só mais 10 minutos de bola. Não, o pai chamou. Eles conheciam o pai pelo assobio. O vô assobiava, os irmãos iam todos, um atrás do outro. O pai fala. Agora o nosso pai espiritual, nós precisamos aprender e a reconhecer a voz do nosso Deus. Eu quero falar com vocês sobre 3 personagens, para nós ir para o final. Sobre níveis. E aí você analisa qual nível você está, qual nível você se encontra de intimidade com Deus. Primeiro, a Bíblia vai falar a respeito de uma mulher, que há 12 anos ela estava enferma, e ela procurou de todo jeito se curar, procurou todo médico da época, toda a medicina da época, tanto é que ela acaba com todo o seu dinheiro, acaba com todos os seus recursos, e ela não foi curada. Mas ela ouviu falar de um Jesus que curava,
Tinha um Jesus que sarava, tinha um Jesus que por onde passava acontecia milagres, sinais e maravilhas. E ela coloca no seu coração: se eu apenas tocar. Eu preciso encontrar esse Jesus. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E nós fomos ler a história, nós vamos estudar a história, vamos estudar a palavra do Senhor. Ela veio por trás de Jesus e ela toca na orla das suas vestes e ela recebe a cura. Talvez você esteja tentando tocar no Mestre nessa noite. Talvez para você um simples toque seria o suficiente. Eu não sei o que você precisa. Mas eu também quero te falar a respeito do segundo personagem bíblico, Jairo. Está juntinho com essa passagem dessa mulher do fluxo de sangue. Jairo chega em Jesus e convida Jesus para ir para sua casa. Mestre, eu quero que o senhor vá na minha casa, porque a minha filha está enferma. E Jesus vai para a casa de Jairo. Acontece toda essa história da mulher e Jairo ali pacientemente esperando Jesus para ir na sua casa. Talvez você está convidando Jesus para ir na sua casa. Talvez você tenha pedido insistentemente para Jesus visitar a sua casa, está aguardando, esperando que Jesus vá para a sua casa, entre na sua casa. Ei, querido, Ele pode entrar lá hoje se você quiser. Você pode tocar nele hoje se você quiser, porque Ele está aqui neste lugar. Mas o terceiro, e o que me chama mais atenção é esse terceiro. Um comandante. Ele não tocou em Jesus. Ele não chamou Jesus para ir para sua casa. Ele não convidou Jesus, ele não tocou em Jesus. Ele não convidou Jesus para ir para sua casa. Mas ele disse: basta uma palavra e o meu servo será curado. Querido, isso é intimidade, é fé. Isso é confiança que Deus pode fazer. Isso é confiança que Deus pode mudar a história. Isso é crer, nós precisamos entender. Mas o que é interessante, que os três personagens que eu mencionei para vocês agora, a mulher do fluxo de sangue, Jairo e o comandante, eles tiveram suas vidas totalmente transformadas e mudadas quando eles encontraram com Jesus. São níveis de intimidade, níveis de adoração, níveis de busca, níveis de entrega. O texto que nós lemos vai falar a respeito de água nos tornozelos, é um nível de intimidade. Aí Deus convida para mais e mais profunda, onde as águas dão nos joelhos, é um nível maior de intimidade. Aí Deus convida para ir mais um pouco profundo, onde as águas batem nos ombros. Aí Deus convida para ir um pouco mais profundo, onde ele perde a estabilidade dos pés e é necessário nadar. Querido, perca a estabilidade, deixa Deus governar a sua vida. Deixa Deus governar os seus sonhos. Deixa Deus governar as suas finanças. Deixa Deus governar a sua família, os seus projetos, seu ministério. Deixa Deus, nós precisamos buscar mesmo no Senhor, ter mais intimidade, buscar aprender mais do Senhor, buscar se entregar mesmo ao Senhor. Eu nasci num berço evangélico e com tudo que vocês pensarem em igreja, eu participei. Criança, adolescente, jovem, evangelismo de rua, tudo, teatro, louvor. Mas quando eu vim para Batista, o pastor falou: olha, vamos pôr você na intercessão, você aceita o convite? Eu falei: intercessão? Amém. Irmãos, nós fomos estudar. Eu fui estudar. O pastor me deu material, outros pastores enviaram material, comprei alguns livros, ganhei alguns livros. Fui estudar sobre o que é intercessão, o que é batalha espiritual, o que é guerra espiritual, o que é contra-ataque. A gente foi pesquisar tudo, foi estudar. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Se você, no teu ministério, na tua vida, você tem que se preparar.
Se você quer ter um nível mais profundo de intimidade com Deus, você tem que se preparar, você tem que buscar, você tem que pagar o preço. Querida, 5 anos, 6 anos atrás, quando eu assumi a intercessão, jamais eu pensei no que nós estamos aprendendo hoje, a respeito de anjo, a respeito de armadura, e nome de anjo, e essas coisas que nós temos aprendido. Jamais eu pensei isso, mas nós temos que se entregar e confiar. Você precisa confiar e acreditar que Deus vai mudar a história da sua família. Você precisa buscar pela sua família, você precisa buscar pelos seus sonhos, você precisa buscar pelos seus projetos, você precisa buscar, e Deus vai dando conforme a gente busca, conforme a gente se entrega, conforme a gente dá o passo em confiança a Ele. Não é segredo para ninguém que eu falo que o meu sonho é conhecer neve, mas eu sempre falei que era conhecer neve. E esse ano eu já estou pesquisando lugares, estou pesquisando coisas. Esses tempos atrás a irmã chegou em mim e falou: prepara o passaporte. Eu falei, tá, amém. Estava lá no Triim, nós acabamos de orar. O pai do pastor Natan, ele vem, e parece que ele conta a minha história, desde quando eu nasci, até hoje, e ele fala a mesma coisa. Querido, você tem que se entregar e confiar que Deus vai fazer na tua vida. Você tem que crer e confiar que Deus vai fazer. Você tem que crer e buscar pelo que Deus prometeu para você. Você tem que se posicionar em direção a isso. Querido, quando José teve um sonho, e independente do que ele passou, ele se manteve focado e ele foi aprendendo. Tanto é que na casa de Potifar, ele foi organizando tudo, ele foi liderando tudo, e as coisas foram sendo prósperas. Mesmo caluniado, injustiçado na cadeia, ele foi cuidando de tudo, e as coisas foram se organizando na cadeia. Você precisa organizar o teu ministério, você precisa organizar a tua família, você precisa organizar a tua busca com Deus, você precisa organizar a tua vida, querido. Se você quer que Deus muda, nós precisamos estar prontos para o chamado de Deus. Davi foi chamado no pasto, foi ungido, mas Davi não sentou no trono. Deus foi preparar ele para enfrentar Golias, Deus foi preparar ele para fugir de Saul, Deus foi preparar ele na guerra. Eliseu recebeu a unção, recebeu a capa de Elias, mas ele não foi ser profeta no lugar de Elias. Ele foi caminhar com Elias, ele foi aprender com Elias, ele foi estudar com Elias, e depois de 6 ou 7 anos é que ele vem se apresentar como profeta. Ei, querido, Deus te chamou e prometeu algo. Se prepara para receber o que Deus te prometeu. Se prepara para receber o que Deus te colocou nas tuas mãos. Às vezes nós não acontece nas nossas vidas porque Deus fala que vai nos dar e nós não damos o passo. Nós ficamos paralisados. Ei, querida, a única coisa que caiu do céu de Deus foi o maná. Hoje você tem que lutar, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que procurar ter intimidade com Deus. Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. Você precisa assistir um episódio a menos da tua série e passar o tempo dele orando. Você precisa deixar um rios aí de assistir no Instagram e louvar o Senhor, buscar a presença do Senhor. Você precisa se entregar ao Senhor, porque o Senhor tem coisas grandes para a tua vida. O Senhor tem coisas grandes para a tua vida. Eu não estou falando que vai ser fácil. Eu não estou falando que vai ser um mar de rosas, que vai ser aplauso todas as vezes. Nós podemos ver mesmo pela vida de José. Não foi flores, não foi fácil até ele chegar ao trono, até a promessa se cumprir. Houve fases de choro, houve fases, eu penso dessa forma, que houve fases de questionamento. Será, Deus? Por que eu estou aqui? Não sei. Se fosse nos dias de hoje, nós fazemos isso. Quando nós oramos 2 dias e Deus não responde, nós, será que Deus está me ouvindo? Se fosse nos dias de hoje, nós questionamos. Nós ficamos em dúvida, será que Deus está me ouvindo? Será que é isso que Deus?
Nós entramos para o ministério, a primeira dificuldade, será que é esse mesmo ministério que Deus quer que eu venha? Querido, Deus te colocou no lugar certo. Você só precisa se conhecer e conhecer a voz de Deus. Nós não podemos agir pela emoção, mas nós precisamos agir baseado no que Deus falou conosco. O que é que Deus falou para você? O que é que Deus prometeu para você? Não estou falando de profetadas. O que Deus falou que vai acontecer na sua vida. A palavra do Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz. Deus tem coisa boa para você, meu querido. Deus tem coisa boa para sua família, querida. Deus quer fazer você prosperar, Deus quer fazer você crescer, Deus quer fazer você avançar. Mas para isso nós precisamos ir para águas mais profundas. Você está disposto a ir para águas mais profundas? Você está disposto? Porque quando nós vamos para uma represa, para um rio ou para o mar, chega um certo ponto que a gente não entra. Eu pelo menos não entro. Já está medo. Mas espiritualmente Deus está nos chamando para águas mais profundas. E espiritualmente Deus está nos chamando para deixar Ele governar as nossas vidas. Deixar Ele dirigir as nossas vidas. Tudo é fase, tudo tem o seu tempo, cada coisa tem o seu nível, mas em todas as coisas Deus não nos desampara. Deus não esquece de nós. Deus não esquece das suas promessas, pelo contrário, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Os intercessores. Talvez você entrou aqui nessa noite e você sabe que Deus falou com você nessa noite. Você sabe que você precisa dessa oração. Você sabe que você precisa se doar um pouco mais, entregar um pouco mais. Talvez tenha algo que você precisa que Deus haja na sua vida, seja na área da cura, do emocional, financeiro, familiar. Talvez você queira tocar em Jesus nessa noite, você queira sentir o toque de Jesus nessa noite. Talvez você queira convidar Jesus para ir para sua casa nessa noite. Mas eu já sou crente, Jesus já está na minha casa. Mas convida Ele de uma maneira especial. Talvez você quer receber uma palavra, quer receber uma oração. Vem aqui na frente, deixa a gente orar por você. Se você chamar Jesus para ir na sua casa, faz diferente. Na hora que abrir o portão, não entra não. Fala: Jesus, entra primeiro. Na hora que você abrir a porta da sua casa, Jesus, entra primeiro. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudarás.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai, nós oramos, nós te agradecemos. Nos ensina a perseverar no Senhor, ó Deus. Nos ensina a estar no Senhor, ó Pai. Nos ensina a descansar no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós te agradecemos. Porque existem dias que não são fáceis, ó Pai. Mas é uma fase, nós sabemos. Pai, nós te convidamos, assim como foi ministrado, entra na nossa casa, entra no nosso coração, entra na nossa família, nos protege, nos guarda, cuida de nós, e nos dias difíceis, ó Pai, que nós não venhamos esquecer que o Senhor é Deus, e que tudo o Senhor pode fazer por nós. Somos gratos, ó Deus, e te entregamos este momento de oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa você sentar. Recados? Cadê o Lucas? Está aqui. Pensei que você já estava de chapéu aqui, moço. Pensei que você já estava de chapéu. Fez vídeo? Vai passar? Então, peraí, então. Vamos lá, então. Não é hoje, não? É depois? Tá. Gente, organização da chácara, quinta-feira às 19h30, para quem for trabalhar no Face a Face Kids. Sexta, sábado e domingo nós teremos o nosso Face a Face
Kids, né? E às 19 horas, culto de celebração. Estaremos aqui, está sendo tudo preparado, vai ser lindo lá na chácara. Eu queria que você estivesse orando. É diferente do face a face de adulto, que tem um maior número das pessoas da igreja trabalhando. No face a face Kids vem um pessoal de fora fazer. Nós vamos lá, a gente fica a maioria do tempo acompanhando, né? Mas crianças vão ser tratadas. Eu queria te convidar a estar orando por esses 3 dias, né? Jovens, crianças nossas que passaram, estão entrando na fase da adolescência, vão estar trabalhando lá. E o ataque do inimigo é tão grande hoje na vida das crianças, irmãos. Então eu conto com a sua oração, eu conto com o seu jejum, por essas vidas, pela vida das crianças. Talvez você passou despercebido e não orou nem um dia pelo Face a Face Kids. Lá passou despercebido, assim foi. Mas ainda você tem, amanhã é quarta-feira, quinta-feira, ainda tem 2 dias aí, 3 dias, sexta, para você estar jejuando e orando pelas crianças, porque vão ser 3 dias, onde essas crianças vão ser impactadas pelo poder de Jesus. Amém? Glória a Deus, fica de pé, nós vamos terminar. Quero te dar bênção apostólica para você debaixo da bênção de Deus e da proteção divina de Deus. Pai, eu oro, eu abençoo este pai de família, eu abençoo esta mãe, esse trabalhador, esse estudante, da menor idade à maior idade, aqueles que estão nos assistindo em casa, eu abençoo todos agora, ó Pai, em nome de Jesus, protege cada um com teu sangue poderoso, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um que celebra o seu com palmas. Deus te abençoe, amém? Paz, prosperidade, Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão.